E um leitor que simplesmente descobriu um conto raríssimo, perdido no tempo, do autor de Drácula. Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e hoje vim aproveitar um pouco a temática de Halloween, o mês do Halloween, para contar uma história super interessante que eu achei maravilhosa, mesmo se você nunca leu Drácula, se você não conhece a obra ali do autor do Bram Stoker. Essa história vale a pena ouvir até o final, eu te garanto. Quis aproveitar o mês aí do Halloween, né? Penso em Drácula, seres sobrenaturais, pra compartilhar essa história que quando eu vi eu fiquei completamente apaixonada. Se você tá chegando por aqui agora, meu nome é Laura, eu trabalho com livros, eu vivo de livros, tanto trabalho em editora quanto falo sobre livros e eu trabalho com livros na internet. Inclusive, curiosidade, esse tipo de conteúdo, assim, essas histórias, como elas costumam ser mais curtinhas, eu compartilho mais nas minhas outras redes sociais, principalmente na rede da Dancinha. Então, se você ainda não me segue por lá, recomendo seguir, porque nem tudo vira um vídeo no YouTube, mas esse vídeo, essa história, eu tô testando trazer pra cá, porque se vocês gostarem não só aí do formato, mas desse tipo de conteúdo, eu posso tentar trazer um pouco mais pra cá, mesmo que sejam vídeos mais curtinhos, de uns 10 minutinhos, porque eu sei que tem a galera que prefere os vídeos longos, que é a galera raiz aqui do YouTube, eu também sou fã dos vídeos longos, então já aproveita aí quando você terminar de assistir o vídeo, me conta aqui nos comentários. Mas vamos contar essa história que já tá rodando o mundo inteiro e aconteceu agora. Imagina que você é um leitor que tá ali como quem não quer nada, passeando nos corredores da biblioteca, dando uma olhada nas prateleiras, fazendo sua pesquisa, vivendo a sua vida. Até que, fuçando ali uns periódicos antigos, você dá de cara com a referência a um título de um autor que você conhece muito a obra, um autor que você ama, mas você nunca ouviu falar sobre esse título. E aí, quando você vai lá consultar a bibliografia, né, vai entrar ali nos arquivos da biblioteca, vai tentar achar essa história, você descobre que não tem registro nenhum dela. Foi exatamente isso que aconteceu com Brian Cleary, um farmacêutico no tempo integral ali, e nas horas vagas, um historiador, agora acho que a gente pode falar amador, no começo desse mês de outubro. Então tá, ó, bem recente. Ou seja, em 2024 ainda tem gente descobrindo histórias perdidas, enfim, tesouros literários de grandes autores, não é de qualquer um, não. Vamos destrinchar essa história aqui. O texto que ele descobriu é um conto sobrenatural chamado Gibbet Hill, que foi publicado por um jornal irlandês que nem existe mais, em 1890, e parece que essa história nunca mais foi impressa, sequer mencionada em nenhum lugar. Aí o Brian foi lá e fez um trabalho de detetive, ou seja, ele como historiador, amador ou não, ele já tá de parabéns. Olha como que ele chegou no conto. Tudo começou em 2021, quando o Brian teve uma perda auditiva súbita, de repente. E esse detalhe vai ser importante no final da história, tá? Então guarda esse detalhe. Depois de passar por uma cirurgia para colocar um implante, ele tirou uma licença para recuperar a sua audição. E durante o tratamento, ele começou a visitar a biblioteca de uma forma bem terapêutica. Foi a Biblioteca Nacional da Irlanda. E ele sempre foi muito interessado em romances históricos e era um leitor ávido, um fã da obra do Bram Stoker, o autor de Drácula. E foi numa dessas visitas, uma das pesquisas que ele estava fazendo, ele encontrou uma referência a Gibbet Hill numa propaganda de Ano Novo de um jornal chamado Dublin Daily Express, numa edição de 1890. Aí ele foi atrás dessa seção do jornal, né, que teria esse conto. E numa edição publicada 2 semanas antes da que ele encontrou a referência, não é que tava ali o conto? E, gente, pensa que isso passou despercebido por todo mundo, literalmente, todo mundo. E um detalhe mega importante, ainda mais, né, acadêmicos, estudiosos do autor, da literatura da época. Gibbet Hill, esse conto, foi publicado no mesmo ano em que o Bram Stoker começou a escrever o Drácula, que é simplesmente uma das histórias mais famosas, mais referenciadas, talvez uma das mais importantes da literatura mundial, que mudou para sempre as histórias com seres sobrenaturais, que colocou os vampiros ali no cânone da literatura. A gente sabe que tiveram outras obras literárias antes de Drácula, como Carmila, por exemplo,
que serviram de inspiração, inclusive, para o Bram Stoker, mas a gente pode falar, né, que sem Drácula a gente não teria diversas das histórias que a gente tanto ama hoje, de gêneros completamente diferentes. E aí o Brian foi conversar, né, com outros acadêmicos, outros estudiosos, porque na cabeça dele, ele era só um entusiasta, né? Tanto que ele até fala assim: o que diabos eu vou fazer com isso? Ele falou que quando ele encontrou essa referência, ele quis gritar no meio da biblioteca, porque ele simplesmente não sabia o que fazer. Sabe aquela coisa de, gente, tem alguém me assistindo, tem mais alguém vendo isso aqui? E não é que realmente ninguém sabia da existência desse conto. A diretora da Biblioteca Nacional de Dublin, a Audrey Whitty, ela disse que realmente esse conto, esse título, não estava incluído nos arquivos do autor. E agora, justamente pelo que eu acabei de falar da importância de Drácula, do momento em que o conto foi escrito, foi publicado, ele é visto como uma peça fundamental para entender o desenvolvimento do Bram Stoker como autor e uma peça-chave no cânone da obra dele. Agora, acredita-se que, antes de morrer, o Bram Stoker ele tinha planos para publicar 3 coletâneas de conto. Uma, de fato, foi publicada depois da morte dele, por sua esposa, Florence, mas os outros 2 volumes, as outras 2 coletâneas, nunca apareceram. Então, o Brian, que encontrou, né, esse conto, ele acredita que o autor de Drácula provavelmente tinha planos de incluir Gibbet Hill em um desses volumes, mas ele morreu antes disso ser possível. Então, isso, na hora que eu li essa parte da reportagem do New York Times, que conta com mais detalhes, assim, essa história, eu sei que a primeira coisa que eu pensei foi, gente, então quer dizer que ainda tem mais 2 coletâneas de contos possíveis, né, coletâneas perdidas aí em algum lugar. Mas enfim, o conto, né, Gibbet Hill, se passa em Surrey, na Inglaterra. Tem toda uma atmosfera já sobrenatural também, envolvendo crianças misteriosas, uns rituais esquisitos e toda uma experiência ali meio perturbadora. Agora, em outubro, né, de 2024, mais de 130 anos, praticamente escondido do público geral, do mundo inteiro, o conto foi reapresentado ao mundo em uma leitura pública que aconteceu agora no final de outubro, num festival dedicado ao Bram Stoker lá na Irlanda. Lembra que eu falei para guardar o detalhe do Brian? Pois é, agora que a gente chega, o que na minha opinião é a parte mais legal dessa história. Esse conto, ele foi preparado agora para publicação e está sendo lançado na forma de um livro, e todos os lucros com a venda de Gibbet Hill vão ser revertidos em doação para o fundo Charlotte Stoker, da Rotunda Foundation, para apoiar pesquisas sobre surdez em bebês e recém-nascidos. Mesma condição que levou o Brian a começar a mergulhar de cabeça na obra do Stoker para começo de conversa. Tem mais. O fundo, intitulado Charlotte Stoker, é uma homenagem à mãe do autor de Drácula, que era uma defensora ativa dos direitos dos surdos. Inclusive, em 1863, ela foi a primeira mulher da época a publicar um artigo, um periódico científico ali da Irlanda, defendendo que o Estado deveria pagar por educação e moradia de pessoas surdas. E olha as conexões literárias dessa história. A mãe do Bram Stoker recebeu o apoio do Sir William Wilde, pai de ninguém mais, ninguém menos do que Oscar Wilde, autor do Retrato de Dorian Gray. Outro livro que é um marco na literatura. Isso porque, na época, o pai do Oscar Wilde, o Sir William, tinha começado ali um censo especial para surdos na Inglaterra. E a questão da surdez, o tema especificamente, pelo visto foi algo bem recorrente para a família Stoker de diversas maneiras. Nessa reportagem que eu mencionei do New York Times, eles, inclusive, compartilham uma curiosidade que eu não fazia a menor ideia. A repórter relata ali que, embora tenha sido omitido da versão publicada, que a gente conhece, né, do Drácula, nas notas originais do autor, existia um personagem surdo na história. Agora, em 2024, o Brian, uma pessoa com deficiência auditiva, foi o responsável não só por recuperar essa história, esse conto, de um dos autores mais importantes da literatura, que talvez nunca fosse encontrado, como também foi fundamental para, neste momento, colocar em destaque, por meio dessa história que já está rodando o mundo inteiro, uma causa tão importante, não só para ele pessoalmente, mas para a família toda de um autor que ele estuda, que ele se dedica a aprender mais sobre a obra e que ele ama tanto. Fala se não é uma história maravilhosa. A literatura,
os leitores, os entusiastas do autor e a sociedade como um todo ganharam com isso tudo. E tudo por causa de um leitor. Assim, só imagina quanta história fantástica tá por aí, perdida, pelo menos por enquanto, só esperando alguém com dedicação, com força de vontade e com curiosidade o suficiente para encontrar e compartilhar com o resto do mundo. E aí, o que que vocês acharam dessa história? Não, sério, eu gravei esse conteúdo pra Rede da Dancinha, pro eu não vou falar pro YouTube, né, não entregar esse vídeo pra ninguém, nenhuma unidade de pessoa. Mas assim, eu fiquei tão empolgada com essa história quando eu vi, que eu tive que gravar para as outras redes, quis trazer aqui também, porque sempre mexe muito comigo, né, como que a literatura e os livros em geral, eles representam tão mais do que só as histórias que eles carregam ali nas páginas, sabe? E eu particularmente gosto muito dessas histórias que falam muito, não só, de novo, né, do conteúdo, do enredo, das narrativas, mas também de todas as pessoas em torno dela, sejam profissionais do livro, como eu falo muito sobre mercado editorial, sobre o trabalho com livros, né? Então, as pessoas por trás dos livros, mas também me toca muito a forma como os leitores são transformados também por essas histórias, por essas publicações de alguma forma. Eu achei que esse caso especificamente do Brian e do Bram Stoker e da redescoberta aí desse conto, achei tão lindo, tão inspirador. E espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Agora que chegou ao fim, me conta aqui nos comentários se você curtiu esse tipo de conteúdo, se quer que eu traga mais histórias assim pra cá, direto eu esbarro com umas histórias assim, e eu levo pra outras redes sociais, então me segue por lá, porque geralmente são histórias muito curtinhas, que às vezes não dá nem 5 minutos, mas são histórias legais, tipo uma que eu contei na Rede da Dancinha, contei no Instagram também, sobre o Bob Dylan perdido na feira de Frankfurt e como que, gente, imagina, o Bob Dylan saiu sem conseguir publicar umas histórias ali que ele tá escrevendo, enfim. Pra saber detalhes desse caso aí, vai conferir as outras redes, então eu tô sempre produzindo esse tipo de conteúdo de alguma forma aí pela internet. E é isso, me contem nos comentários. E muito obrigada por ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!